Falando de economia, mas aqui no nosso país, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial entregou ao presidente Lula o texto da Nova Indústria Brasil, a política industrial que pretende impulsionar o desenvolvimento nacional até 2023 com sustentabilidade e inovação. Para a gente entender mais sobre esse assunto, vamos receber aqui o José Luiz Gordon. Ele é diretor de Desenvolvimento Produtivo, Comércio Exterior e Inovação do BNDES. Conta pra gente um pouco mais sobre esse plano, né? Qual que é a estratégia de vocês, qual que é o objetivo dessas ações? Bom, boa tarde, né? Boa Boa noite. tarde. Obrigado pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho com vocês, falar um pouco sobre a política industrial do governo do presidente Lula, né? Eu acho que tem um avanço do governo do presidente Lula que é poder voltar a falar em política industrial, poder discutir esse tema, botar esse tema na mesa. Alguns economistas aí ainda seguem sem conhecer um pouco a realidade que está acontecendo no mundo, né? Sem ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, que tem colocado 2 trilhões de dólares em política industrial, mesmo valor de 2 trilhões de euros na Europa, China. Então, o governo do presidente Lula tem uma visão moderna de país, pensando no desenvolvimento inclusivo, sustentável, né, industrializante. E é isso que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial procurou fazer, procurou usar o que tem de mais moderno na visão de uma política industrial, pensando em grandes missões, né, missões de país, né, selecionou grandes 6 missões, 6 missões estratégicas para o país, e dentro, obviamente, pensando na política industrial, o BNDES, que sempre foi uma casa da indústria, vai ter um papel estratégico que é de financiar uma parte dessa política industrial, ancorada na neoindustrialização, né, que o vice-presidente Alckmin tem ancorado, e para isso lançou ontem o que a gente chama de Plano Mais Produção, que é o Plano Safra da Indústria, né? É o início desse processo, obviamente, que ainda tem todo um processo de construção, é o início, são os primeiros recursos que nós estamos colocando. Então, o Plano Mais Produção vão ter 300 bilhões de reais, né, a gente pegando de 23 até 24, voltados para a indústria, em 4 eixos estratégicos, né? Inovação, indústria verde, exportação e produtividade. Então, são 300 bilhões de reais com diferentes taxas, e a gente pode aqui falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para começar. Obrigado mais uma vez. Diretor, boa noite, tudo bem? Obrigada por atender a gente. Uma das questões, né, nesse lançamento da política, existe uma preocupação aí entre os analistas do risco desse tamanho de crédito via do BNDES afetar, por exemplo, a eficácia da política do Banco Central, ou seja, da trajetória de juros. A gente fala disso porque isso também afeta o ambiente de negócios, né? Como é que o senhor responde a esses comentários? É uma política que pode mesmo, de fato, bagunçar aí a política monetária do Banco Central? Acho que tem duas respostas importantes para ela aqui, né? A primeira, o BNDES ano passado representou 1,3% da concessão de crédito, né? Não é o BNDES que vai mudar a política monetária, afetar a política monetária, a potência da política monetária. No BNDES não tem essa função, não vai fazer, não tem esse impacto o crédito do BNDES para mudar a política monetária, né? O que a gente precisa, na verdade, é que os juros caiam para a gente poder emprestar mais ainda para o setor empresarial, para o setor industrial. Então, não tem nenhum risco do BNDES, pouquíssima parte do recurso do BNDES é direcionado, né? Então, assim, temos o recurso para apoiar os setores da economia. Uma outra coisa que é engraçada nessa discussão, se você perguntar para o setor industrial e para o setor de infraestrutura se esse crédito vai atrapalhar o ambiente de negócio, eles vão falar que é o contrário, né? Esse crédito vai ajudar o ambiente de negócio, que vai estimular investimento, inovação, exportação, indústria verde. Então, é o contrário, vai estimular. O BNDES também, por exemplo, ano passado, emitiu as 2 maiores debêntures da história do país e, pelo contrário, não atrapalhou o ambiente de negócio, estimulou o ambiente de negócios em parceria com o mercado de capitais. Bancos de desenvolvimento, existem mais de 500 pelo mundo e mais de 190 países que têm um papel estratégico. Então, essas críticas desses economistas, normalmente eles precisam conhecer um pouquinho o que está acontecendo nos outros países do mundo. Agora, desculpa, já emendando aqui, porque também, para ficar na questão das críticas, até para o senhor ter a oportunidade de esclarecer, a própria Frente Parlamentar do Empreendedorismo, por exemplo, diz que essa política é um modelo petista do passado que não trouxe resultados. O que ela tem de nova, de fato? Ela não repete mesmo modelos anteriores, ou ela repete, mas aperfeiçoa? Como é que a gente que ela traz de fato de novo que já nos tentou em outros momentos, em outros governos do PT?
toda política e toda ação de política pública, né, ela tem que ser sempre modernizada, repensada, ajustada. Essa política tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ela não afeta, né, nada além do que já estava acordado com o Ministério da Fazenda, a política fiscal. Não tem recursos do Tesouro sendo alocados no BNDES, né, como teve em anos anteriores, então são recursos do FAT, do Fundo Clima, do FUST, de outras fontes de recurso, mas não tem nenhuma injeção de recursos do Tesouro no BNDES. Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa, ela tem 4 eixos, como eu coloquei, que me parecem 4 eixos modernos, para ter uma indústria moderna, uma indústria competitiva, né? Ela foca em inovação, e a gente tem que apoiar a inovação. Inovação é risco, né? O empresário corre risco, então ele precisa de inovação, precisa de uma taxa diferenciada, e aí a taxa mais barata que a gente tem, a taxa mais barata que existe, né? Que é a taxa de referência TR, que hoje é 2% ao ano, mais o spread do banco, dá em torno de 4% ao ano, mas também é limitado, né? Isso limita 5 bi por ano do BNDES, mais 5 bi por ano da FINEP. Em 4 anos do governo do presidente Lula, vão dar 40 bilhões em crédito a TR para inovação. Tem a segunda linha, que é de verde, né? Que é usando o Fundo Clima. Então, nós vamos usar o Fundo Clima, que foi uma emissão do Tesouro Nacional, uma ação extremamente moderna do Tesouro Nacional, emitiu um Green Bond, captou o dinheiro e está botando no Fundo Clima para poder apoiar, com taxas ali iniciais de 6,15%. Depois, apoio à exportação, que a gente usa as taxas de mercado, taxas internacionais, e produtividade. Não podemos deixar de discutir produtividade, que a maioria das linhas também são taxas de mercado, tem o FUST para conectividade, que é uma taxa mais barata, e uma linha que nós temos que o BNDES desenvolveu nova aqui na gestão do presidente Mercadante, que é uma linha para aqueles que são exportadores poderem investir no Brasil. Eu te empresta dólar, né? Como ele tem um recebível em dólar, ele tem um hedge natural, não tem o problema da oscilação de câmbio, e pega uma taxa entre 5,5% e 7,5% ao ano também barata. Então, assim, mais de 60%, em torno de 2/3 das taxas, são taxas de mercado, a parte menor, que são taxas diferenciadas ou um não reembolsável, que não é operado pelo BNDES, a grande maioria, né? A grande maioria é operada pela FINEP, que é a agência de inovação, que é fruto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para atividade de inovação, interação em CT, universidade e empresas, né? Então, não tem nenhum problema da gente usar esses recursos e usar de forma com foco muito estratégico para 4 áreas muito importantes, sem subsídios do Tesouro. Gordon, assim que foi anunciado o plano da nova política industrial, o mercado e a mídia reagiram criticando violentamente, né? Assim, uma coisa violenta. E, ao mesmo tempo, como você já citou aí, as entidades empresariais saíram em defesa do plano, a começar pela poderosa Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp, né? É o de sempre, né? Essa briga entre mercado e produção não é de agora. Agora, eu queria que você comentasse uma coisa que me chama a atenção, é que parte da elite brasileira não quer uma indústria forte no Brasil. Muita gente não tem que desistir da indústria. Eles querem um país rural, né, que volte a ser um país rural, exportar commodities, minérios e tal. E prefere viver de juros, sem pagar impostos, guardando dinheiro lá fora, em vez de investir aqui. Esse é um fato concreto. A pergunta é a seguinte: o que o BNDES pretende fazer para responder a esses ataques da mídia e do mercado e provar que o plano é necessário para o país? Até agora, vocês só estão apanhando. Você está aqui hoje, talvez outro diretor do BNDES está em outra emissora, mas é uma coisa assim, desigual, né? Porque o povo precisa entender o que vocês estão propondo. Eu consigo entender mais ou menos, eu não sou especialista em economia e tal, mas vocês pensam em algum plano de divulgação? O que isso é bom para o país? Basicamente é isso. O que de bom o país pode esperar desse plano? Em linguagem simples, que o povo entenda. É, essa é uma boa provocação, digamos assim, né? Como é que a gente chega na sociedade com aquilo que a gente está fazendo? A primeira coisa, estamos aqui falando com vocês, né? É, Utilizando aqui o canal, que tem uma boa repercussão, para poder chegar e explicar o financiamento do BNDES, né, para o setor empresarial, que vai chegar para as grandes empresas, mas vai chegar também para as pequenas empresários. O BNDES tem uma rede de vários bancos privados, bancos públicos, que repassam recursos do BNDES para as pequenas e médias empresas e atendemos diretamente, normalmente, as maiores empresas, né? Então, esses 300 bi, né, que não são todos do BNDES, uma parte do BNDES, vão irrigar a economia, botando crédito na economia, ajudando as empresas
a poderem investir. Essa é fundamental. Então, nós temos que contar e explicar, né? Então, como você falou, né, existe sim uma dificuldade, uma parte, eu não diria da elite, mas uma parte de algumas pessoas tem dificuldade com política industrial, o BNDES, né? Mas é o que eu falei ali logo no meu começo, né? Esse pessoal também está fora da realidade. Não estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, não estão vendo o que está acontecendo na União Europeia, né? Não estão vendo a briga que existe mundial pela disputa do 5G, inteligência artificial, das tecnologias verdes, como hidrogênio verde ou o combustível sustentável. Os Estados Unidos está dando subsídio para as empresas americanas, para empresas brasileiras, irem produzir o SAF, né, Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável, nos Estados Unidos. Não é que eles estão dando crédito, eles estão dando dinheiro dado, assim. Então, vem cá, eu te dou um subsídio, te dou um dinheiro, produz aqui, desenvolve aqui. Então, é uma briga muito grande. O governo do presidente Lula entende a importância da indústria, né? Eu quero ter um agro forte, eu quero ter um setor mineral forte, mas o setor mineral ele precisa extrair, né, minério, ele precisa de máquinas, equipamentos. O setor agro precisa de fertilizante, máquinas, conectividade. Tudo isso é indústria. Eles precisam de uma indústria que esteja atendendo eles. O setor de fertilizantes é um grande custo para o setor agro. Se a gente desenvolve uma indústria de fertilizantes aqui, diminui o custo para eles. Então, a indústria é importante. O setor de serviços depende da demanda da indústria, né? Então, a indústria é dinamizadora, ela gera emprego, empregos bem remunerados, empregos, né, que são realmente de qualidade. Então, nós temos que ter uma indústria mais forte e, por isso, é importante, precisamos falar bastante sobre isso e o canal aqui é importante. Mas nós estamos divulgando bastante, usando a Fiesp, a CNI, as federações, a ABMAC, para ajudarem a defender, irem nos canais de mídia, falarem com seus associados sobre a importância e mostrar a importância do BNDES. Muita coisa foi colocada sobre o BNDES ao longo da história, né? E eu brinco, né, recentemente. Eles inventaram uma caixa preta do BNDES e gastaram milhões, milhões de reais que podiam ser colocados para emprestar, para tentar achar a caixa preta, mergulharam numa caixa preta e saíram num aquário. O BNDES é a instituição considerada mais transparente do setor público. Pelo TCU e pelo CGU, foi considerada a instituição mais transparente. Tudo está no nosso site, todas as informações estão lá, o BNDES coloca tudo muito claro. Agora, a gente não vai deixar de apoiar o setor industrial, que é importante, dinamizador da economia. Gera inovação, gera emprego, gera renda e quando exporta, ainda traz divisa. Diretor, o Discordo. senhor falou aí, só uma Uma última última pergunta pergunta, vai rapidinho, lá, Diretor. Carla. O senhor falou aí dessa caixa preta, de todo esse estigma que o BNDES carrega aí nos últimos anos, mas tem também aí nesse programa uma política de compra de ações, né? E aí também as pessoas falam, o BNDES vai emprestar só para os grandes, só os grandes, é só os grandes. Qual que vai ser o critério nessa política de compra de ações? Vai incluir grandes empresas como no passado, JBS, Petrobras, Vale? Como é que vai ser o critério? Carla, brigadíssimo por essa pergunta e tentar esclarecer, né? O BNDES não vai comprar ações. Então, eu vou voltar a repetir: o BNDES não vai comprar ações. A parte de equity que nós estamos fazendo é investimento, fundos de investimento. São fundos de investimento que nós vamos fazer em parceria, inclusive, com o setor privado, com o mercado de capitais. O BNDES muitas vezes abre editais ou tem fundos que procuram o BNDES com gestores privados, na sua grande maioria, como, por exemplo, o BTG, a Pátria e outros, né, que vêm, participam do edital, recebem recursos do BNDES, atraem recursos do mercado de capitais, mercado de recursos de investidores, e investem em pequenas empresas, em startups, né, para que elas possam crescer e se desenvolver. Então, eles não vão fazer investimento em ações, mas em fundos de investimento, em parceria com o mercado de capitais, com gestores, na sua grande maioria, privados, que vão investir em um pool de empresas, pequenas empresas, startups, né, que vão levar desenvolvimento de tecnologia. Por exemplo, muito importante, nós devemos lançar até o meio do ano, é o de fundo de minerais críticos para a transição energética. Toda a parte de transição energética precisa de minerais críticos. Precisa desses minerais para bateria, para aerogeradores, né? Precisa de lítio, precisa de outros minerais fundamentais. Então, nós temos que explorar. Então, nós vamos lançar um fundo para projetos que descubram, então, esses menores minerais para que possam ser explorados. Então, é essa a função do BNDES, levar o desenvolvimento e ajudar que as empresas também possam crescer.